Esse programa contém descrição de cenas violentas e não é recomendado para pessoas sensíveis. Na madrugada do dia 21 de abril de 2018, o sono dos moradores do centro de Linhares, no norte do Espírito Santo, foi interrompido pelas sirenes do Corpo de Bombeiros. O som anunciava uma tragédia. Um incêndio atingiu o quarto onde dormiam 2 crianças, Cauã Salles Butkovski, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos. Elas estavam em casa com o pastor Jorgeval Alves Gonçalves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã. No meio da rua, só de cueca, Jorgeval gritava por socorro. Corria de um lado para o outro, pedia a Deus e aos bombeiros que salvassem seus meninos. Por volta das 3 horas da madrugada, os corpos carbonizados das 2 crianças saíram da casa em um mesmo saco preto. Ao saber da morte das crianças, o pastor, demonstrando desespero, correu até uma rodovia federal com a intenção, segundo testemunhas, de tirar a própria vida. Vizinhos e colegas conseguiram pará-lo a tempo. A notícia da tragédia se espalhou rápido. Jorgeval, que comandava uma igreja evangélica em franco crescimento na cidade, e a esposa dele, pastora da mesma igreja, receberam a solidariedade de pessoas de todo o Brasil. Para a polícia, para os vizinhos, para os fiéis da igreja e para quem mais quisesse ouvir, Jorgeval contou a mesma história. Depois de colocar as crianças para dormir no quarto com o ar-condicionado ligado, ele acordou de madrugada ouvindo gritos pela babá eletrônica. Ao ver o fogo pelo visor do aparelho, Jorgeval correu para o quarto onde dormiam as crianças. Ele abriu a porta e tentou tatear no ambiente saturado de fumaça escura os filhos que gritavam desesperadamente pelo pai. Não conseguiu alcançar as crianças. Por causa do calor do fogo e das queimaduras que sofreu, correu para fora da casa para buscar ajuda, mas já era tarde demais. Depois de dias de trabalho intenso das autoridades policiais, uma forte cobertura da imprensa e muitas reviravoltas, Jorgeval foi preso. Ele é acusado de ter abusado sexualmente e torturado os meninos antes de atear fogo nas crianças, que estariam desacordadas e sem a possibilidade de reação. A defesa do pastor nega as acusações. Há quase 5 anos ele está preso provisoriamente, aguardando julgamento. O caso vai a júri popular na comarca de Linhares, ainda em 2023. Eu sou Natália Bourguignon. Eu sou Eduardo Dias. E nesse podcast você vai descobrir como um pastor passou de pai em luto para monstro aos olhos do público. E o que teria acontecido naquela casa quando 2 crianças morreram em um terrível incêndio. Madrugada de terror. A morte de Cauã e Joaquim. Eu acho que não há perda maior, não há dor maior, não há crise maior do que o que aconteceu com a perca dos meus filhos. Nós estamos diante de um caso aterrador e pavoroso. Se você costuma ouvir podcasts sobre crimes reais, sabe que, em geral, eles tratam de casos que aconteceram há anos, até décadas, com os processos já julgados. Muitas vezes os envolvidos nem estão mais vivos, mas essa é uma história diferente, que a gente vai contar enquanto se desenrola. Embora o crime tenha ocorrido em 2018, 5 anos antes da produção desse episódio, o único suspeito ainda não foi julgado. Para reconstruir essa história recente, fomos atrás de documentos, de laudos, reportagens e outros materiais e fontes que pudessem dar detalhes a respeito do caso. O processo, por envolver menores de idade, corre em segredo de justiça e já tem mais de 10 volumes. Algumas das informações que serão dadas aqui estão nesse processo que foi obtido por a Gazeta. Muitas delas foram trazidas a público em reportagens publicadas a partir de abril de 2018. Essa é uma história triste, violenta e que mexeu com a cabeça de muita gente. Nos primeiros dias depois da tragédia, o pastor Jorgeval recebeu carinho,
suporte e solidariedade de vários lugares e pessoas, inclusive das autoridades. Se tratando de criança, né, também tem o filho pequeno, então a gente sente a dor desse pai, a gente também fica comovido com essa situação. A gente não é fácil não, pra gente trabalhar numa ocorrência dessa natureza com criança, pra gente também é muito difícil. Você acabou de ouvir o depoimento do sargento Paulo Roberto Nascimento do Corpo de Bombeiros, que participou do combate às chamas naquele 21 de abril de 2018. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, no mesmo dia do incêndio, ele se solidarizou com o pastor, mas não foi o único. Jorgeval sempre falava de Deus e de como estava suportando essa provação enviada dos céus. Era o pai que, apesar dos esforços, falhou em salvar os filhos e parecia muito abalado por isso. Nós temos a plena certeza e convicção de que é Deus que está nos segurando, que é Deus que está nos mantendo firme. Eu creio que há um propósito eterno em relação a tudo isso. Eu creio que a propagação do Evangelho em todos os aspectos, em todos os lugares, em nações, pessoas serão alcançadas por esse testemunho. Os dias passaram e, à medida que as informações das autoridades que investigavam o caso foram aparecendo, a história mudou de figura. A imagem de Jorgeval passou a ser de um pai abusador, que colocou fogo em 2 crianças para acobertar seus crimes e angariar apoio para a igreja. Mas não vamos atropelar os acontecimentos aqui. A gente vai começar a contar essa história do início. Jorgeval e a esposa Juliana Alves Salles tinham se mudado para Linhares pouco tempo antes da tragédia. Na época do incêndio, ambos eram pastores da Igreja Batista Vida e Paz, que estava crescendo em popularidade, principalmente entre os jovens. Juliana era a mãe de Joaquim, Cauã e de um bebê de 1 ano e meio. Naquele final de semana, ela estava em um congresso de mulheres da igreja, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Já o pastor George, como era conhecido, ficou em casa com os 2 meninos mais velhos. O bebê estava com a mãe em Minas. A partir daqui, a gente conta essa história segundo o ponto de vista do pastor. Essa é a versão que ele contou à Polícia Civil em depoimento no dia 24 de abril, 3 dias depois do fogo. Jorgeval disse que no dia 20 de abril, buscou as crianças na escola, levou elas para tomar sorvete, passou na igreja para resolver umas questões e foi jantar na casa de um dos fiéis. Saindo de lá, ele foi direto para casa, chegando por volta de 10h30 da noite. Essa informação é corroborada por câmeras de videomonitoramento da rua onde a família morava. É o que acontece depois disso que ainda está aberto para debate e que vai ser decidido no júri popular. O pastor diz que deu banho nos meninos, foi com eles ver filme no escritório, um cômodo ao lado dos quartos que as crianças dividiam. Entre 11h30 e meia-noite, Joaquim, o mais novo, dorme e é levado para a cama pelo pai. Por volta de 00h40, Jorgeval diz que leva Cauã para a cama. E eu vou deixar ele contar o resto dessa história. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, nós temos o hábito de todas as noites orar, nós oramos junto, eu orei por ele. E eu pedi para que Deus guardasse, protegesse. Nesse momento eu cobri, saí do quarto e fui até o meu quarto, que é do lado do escritório. Tomei banho, liguei a babá eletrônica no meu quarto, porque nós temos um outro filho que, graças a Deus, não estava na hora. E eu dormi, eu apaguei. Por volta, mais ou menos, eu acho que de umas 2 horas da manhã, eu escutei a babá eletrônica, os gritos deles. E eu vi, porque a babá eletrônica ela mostra a imagem, eu vi o fogo muito grande. Eu corri desesperado. E a casa já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado, entrei. E quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos. Eu pus a mão na cama e não consegui pegar.
Eu creio que Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Para tentar salvar o irmão, e eles se abraçaram e eu não consegui. O fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos. E eu saí, eu estava só de cueca, gritando. Comecei a desesperar. 2 vizinhos, 2 pessoas que estavam passando vieram, me tiraram da casa. Porque eu tentei umas 3 vezes entrar para salvar, mas eu já não ouvia mais a voz deles. Esse é o áudio de uma entrevista coletiva improvisada que Jorgeval deu à imprensa na porta do Departamento Médico Legal de Vitória. Ele foi à capital do Espírito Santo para fornecer material biológico para que fosse feito o exame de DNA nas crianças. Nesse mesmo dia, o pai de Cauã, Heine Butkovski, também falou sobre o caso e defendeu Jorgeval de alguns ataques que vinha sofrendo na internet. Eu peço àqueles que estão apredejando, que estejam apontando o dedo para o pai do outro rapaz que estava na hora, que tentou salvar as crianças, eu peço a vocês que tenham respeito pela família, tenham respeito pelo momento que estamos vivendo. A coletiva do DML de Vitória não foi a primeira vez que Jorge contou sua versão do que aconteceu no dia do incêndio. Logo no dia seguinte à morte das crianças, o pastor comandou um culto na Igreja Vida e Paz, onde falou justamente da tragédia que tinha se abatido sobre sua família. E que, como tantos personagens bíblicos, ele perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. No culto ontem eu disse que o mesmo Deus que mudou a minha vida, que me restaurou a minha família. Eu acho que a vida de Joaquim e de Cauã foi um plantio, foi uma semente para que outras pessoas viessem a encontrar esse Deus que um dia nós encontramos. E eu creio que é isso que nos fortalece, que nos dá força e que vai nos continuar dando força. Nós queremos levar essa mensagem para o mundo inteiro, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor e que Ele conforta os corações. Eu creio que tem muitos pais hoje, mães que perderam filhos e que desistiram de viver e que desistiram. Eu quero falar, tenham força. E essa força não vai vir da gente, essa força vai vir de Deus. Deus, Ele é capaz de... Deus, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Deus, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. A participação de Jorge nesse culto, somada à postura dele e da esposa nos dias seguintes ao caso, começou a levantar umas suspeitas. Eles tiraram selfie sorrindo, fizeram compras no shopping, e Jorge tinha machucados que apareciam e desapareciam misteriosamente. Também foram muitas contradições no depoimento dele. 4 dias depois do incêndio, a polícia já tratava o caso como complexo, mas levaria ainda semanas até que os laudos dos peritos trouxessem provas do que teria acontecido naquele dia. Esse caso deixa todos estarrecidos pela monstruosidade e crueldade. As investigações e os laudos periciais produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. No próximo episódio, a gente vai contar sobre a queda do pastor e, na terceira parte, o que dizem os laudos da perícia e da necrópsia sobre o que de fato ocorreu na casa 1565 em Linhares. Esse podcast é um produto de A Gazeta e pode ser acompanhado pelo Spotify, pelo site agazeta.com.br e pelas redes sociais de A Gazeta. O Madrugada de Terror tem vozes de Natália Bourguignon e Eduardo Dias. O roteiro e a pesquisa são de Natália Bourguignon e Sedoc da TV Gazeta. Quem faz a sonoplastia é Jonas Brown e a edição de áudio é de Luca Missi. A edição de conteúdo foi feita por Gisele Arantes. A supervisão é de Joyce Meriguete. Editora-chefe, Elaine Silva. Nesse episódio foram usados áudios da TV Gazeta e da Rádio CBN Vitória. Até a próxima.